Nesta terça-feira, aconteceu na cidade de Bom Jesus da Penha a reconstituição do crime que tirou a vida de Leidiane Cristina Germano Reis, de 31 anos. Durante a reconstituição, manifestantes pediam por justiça. Justiça! Justiça! Tatiane, prima da vítima, falou o porquê do manifesto. A gente está aqui porque a gente quer justiça. Ele arquitetou isso, ele nunca ficou sem trabalhar, ele ia para a roça até dia de domingo, ele ficou em casa, a quinta, o dia todo arquitetando isso. Ele fez uma maldade sem tamanho com ela, ainda simulou um enforcamento, que ela tinha se suicidado e chamou a mãe e o irmão para ver essa cena. Após a reconstituição, o delegado Dr. Manuel contou como se iniciou as investigações, que até então era tratada como suicídio. Na quinta-feira nós recebemos a informação de que havia acontecido um suicídio na cidade de Bom Jesus da Penha. Como todo crime que envolve morte, é necessária a presença da autoridade policial ali para fazer as primeiras verificações. Durante a análise ali preliminar do corpo da vítima, nós percebemos que as lesões eram incompatíveis com uma pessoa que comete suicídio. Então foi imediatamente aí requisitado a perícia técnica para o local onde teria ocorrido esse suicídio e posteriormente para a médica legista para que fizesse a necrópsia. Nesse interim, nós nos deslocamos com a equipe da Polícia Civil aqui de Nova Resende, Bom Jesus da Penha, até o local e passamos a entrevistar o marido da vítima, que narrou e reafirmou esse suicídio. Contudo, algumas formas dele conversar e explicar aquilo que aconteceu, como por exemplo a prestação de socorro, que não foi imediata, foi uma prestação de socorro, primeiro foi buscar a mãe e cunhado para depois tirar a esposa que estaria ali se enforcando, fez com que nós passássemos a ter uma certa desconfiança da versão apresentada por ele. E aí o trabalho da Polícia Civil deixou claríssimo que se tratou de homicídio. Então, para a família e para a população, como vocês puderam ver, essa comoção de que ela foi vítima e não autora de um atentado contra a própria vítima, trouxe a comoção, mas também um certo acalento, principalmente para a mãe e para o irmão, porque eles foram chamados pelo autor para ajudar a socorrer nesse suicídio. Então, quando eu ouvi a mãe e o irmão, eles acreditavam que ela era uma suicida. Ele fez uma crueldade sem tamanho. Imagina uma mãe ver uma filha enforcada. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção, a vítima ela tentava segurar a corda que prendia o seu pescoço. Então nós passamos a conflitá-lo, ele foi mudando uma versão, depois deu duas. Na terceira versão nós achamos melhor parar com a entrevista no local dos fatos e conduzi-lo até a delegacia de polícia. Lá, na delegacia de polícia, durante o interrogatório, nós tomamos a ciência de que as lesões realmente, aquilo que a gente suspeitava, as lesões que o corpo da vítima apresentava eram incompatíveis com o suicídio, mas sim com o homicídio. E aí ele foi interpelado a respeito disso. No começo, ele negou, apresentando mais uma versão, e aí no final, ele acabou preferindo confessar a prática do crime, mas à sua maneira. Então o trabalho hoje aqui na casa onde o crime aconteceu foi um trabalho para que nós possamos reviver tudo aquilo que se passou e nos aproximarmos o máximo possível da verdade real dos fatos. O delegado falou ainda o que, segundo o autor, motivou o fato. Alegou discussões familiares, algo relacionado a ciúmes, algo passional. A alegação dele é que aquela escalada de briga começou num grito, começou numa pedido de prova disso ou daquilo, depois tiveram empurrões, aí agressões e no final ela acabou tendo aí uma lesão na cabeça de severa gravidade que causou uma hemorragia interna. Na verdade, a morte dela se deu por uma hemorragia interna em razão do traumatismo craniano. A agressão, segundo a versão que ele apresentou, foi com as próprias mãos. Essa morte. Isso. São coisas, como eu disse, a investigação está só no início.
Apesar de termos a prisão e a confissão deles, a investigação ainda está no início. Nós ainda temos que delinear a maneira que essa causa da morte foi produzida, e isso foi feito hoje aqui nessa reconstituição que nós procedemos. Ela tinha tanta vida, ela era feliz, ela tinha acabado de passar no concurso da prefeitura, estava trabalhando, efetiva, toda feliz, cheia de planos e de sonho para a vida dela e para aquelas crianças. E ele tirou isso dela. Bom, primeiramente, como eu sou da família, a gente tem que colocar a dor, a revolta, a tristeza de lado e enfrentar isso de cabeça erguida e fazer o certo, fazer o que tem que ser feito, buscar pela justiça.